Sistemas de segurança. Todos os sistemas de refrigeração industrial são selecionados com diferentes sistemas de segurança para protegê-los contra condições inseguras, como pressão excessiva, por exemplo. Qualquer pressão interna excessiva, previsível, deve ser evitada ou aliviada com o mínimo de risco para as pessoas, propriedade e meio ambiente. Limitador de pressão é um dispositivo que protege contra alta ou baixa pressão, com reinicialização automática. Corte de pressão de segurança são chaves de segurança projetadas para limitar a pressão com reinicialização manual. Controle de pressão diferencial para medição do impacto diferencial para a operação segura de uma bomba ou um compressor. A cavitação da bomba pode ser detectada por meio de uma pressão diferencial baixa e a bomba deve ser parada. Uma pressão diferencial de óleo insuficiente em um compressor pode levar a lubrificação insuficiente e requer uma parada do compressor. Os requisitos para os sistemas de segurança são fortemente controlados pelas autoridades responsáveis. Portanto, a legislação local deve ser observada. As instruções nesse treinamento refletem a norma EN 13136, mas algumas devem ser consideradas como melhores práticas. Dispositivo de alívio de pressão, por exemplo, válvula de alívio de pressão, é projetada para aliviar a pressão excessiva automaticamente e uma pressão que não excede o limite permitido e assenta novamente depois da pressão cair para o limite permitido. Bloqueio de nível de líquido é um dispositivo acionado por nível de líquido, projetado para evitar níveis não seguros de líquido. Detector de refrigerante é um dispositivo, um sensor que responde a uma concentração pré-definida do gás refrigerante no ambiente. A Danfoss produz detectores de refrigerante do tipo GD. Dispositivo limitador de temperatura é um dispositivo acionado por temperatura, projetado para evitar temperaturas inseguras no processo, de forma que o sistema possa ser interrompido parcial ou totalmente, em caso de defeito ou mau funcionamento. Dispositivos de alívio de pressão. As válvulas de segurança são instaladas para evitar que a pressão do sistema suba acima da pressão máxima permitida de qualquer componente e sistema, como um todo. Em caso da pressão excessiva, como válvulas de segurança liberam o refrigerante do sistema de refrigeração. Os principais parâmetros das válvulas de segurança são a pressão de alívio e também a pressão de reassentamento da válvula. Normalmente, a pressão de alívio não deve exceder mais do que 10% das pressões definidas de processo. Além disso, se a válvula não assentar, pode haver perda de refrigeração do sistema. Válvula de segurança SFA mais DSV, dispositivos de alívio de pressão, podem ser instalados em todos os vasos do sistema, bem como nos compressores. Geralmente, as válvulas de alívio e segurança dependentes de pressão SFA são usadas. As válvulas de segurança devem ser instaladas com uma válvula de comutação DSV para permitir a manutenção de uma válvula enquanto a outra ainda está em operação. Como apenas uma das válvulas de segurança está ativa por vez, ambas devem ser dimensionadas para a capacidade total de alívio. Dispositivos de alívio de pressão devem ser montados próximos à parte do sistema que estão protegendo, para verificar se a válvula de alívio foi descarregada para a atmosfera. Um sifão cheio de óleo com um visor montado pode ser instalado após a válvula. Para vasos, as válvulas devem ser dimensionadas com base no tamanho da superfície externa, por exemplo, de acordo com a EN 13136, ISO 5149, ANSI e IAR2, dependendo da norma aplicável no local. Para compressores, a válvula de segurança deve ser dimensionada de acordo com o fluxo do compressor, novamente
de acordo com a N13136, no Brasil também NR13. Geralmente, a pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser o mínimo das pressões máximas dos componentes na seção em que ela atende. Observe, em alguns locais não se permite a instalação de um sifão em tubos de alívio. O tubo de alívio da válvula de segurança deve ser projetado de forma que as pessoas não corram nenhum tipo de perigo caso o refrigerante seja liberado. Uma queda de pressão no tubo de alívio para as válvulas de segurança é importante para o funcionamento das válvulas. Verifique os padrões aplicáveis para recomendações sobre como dimensionar esses tubos. Válvulas de segurança BSV e POV. Para liberar o refrigerante do lado de alta pressão para o lado de baixa pressão, apenas válvulas de alívio independentes de contrapressão devem ser usadas. A BSV e a POV. A válvula BSV pode atuar como uma válvula de alívio direto com baixa capacidade ou como uma válvula piloto para a válvula principal POV. Quando a pressão de descarga excede a pressão definida, o BSV abre o POV para liberar o vapor de alta pressão no lado de baixa pressão. BSV e POV devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de volume de descarga do compressor em condições de alívio. As válvulas de alívio independentes de contrapressão são instaladas sem uma válvula de comutação. Caso seja necessário substituir ou reajustar as válvulas, o compressor deve ser parado. Em muitos casos, um separador de óleo pode ser considerado um vaso e deve ser protegido de acordo. Nos casos em que o separador de óleo não é considerado um vaso, mas pode ser separado com válvulas de bloqueio das válvulas de segurança do condensador e do compressor. Ele também requer uma válvula de segurança separada. Esta proteção pode ser alcançada com válvulas de alívio e segurança padrão SFA, combinadas com uma válvula de comutação DSV. As válvulas de segurança devem ser dimensionadas de acordo com o tamanho da superfície externa, por exemplo, de acordo com a EN 13136 e NR13. Os LLS podem ser montados no separador de óleo para detectar enchimento excessivo ou nível de óleo excessivamente baixo também. Controle de pressão e temperatura para compressores. Para proteger o compressor de uma pressão de descarga e temperatura excessivamente alta ou de uma pressão de sucção excessivamente baixa, são usados os interruptores, os pressostatos KP e RT. O RT1A é um controle de baixa pressão, o RT5A um controle de alta pressão e o RT107 é um termostato. Esses controles são para a proteção do compressor contra a operação fora dos limites operacionais aprovados e, como tal, não substituem as válvulas de segurança normal. O ajuste dos controles de alta pressão deve ser inferior ao do compressor, mas se não forem, devem ser tão ajuste das válvulas de segurança no lado de alta pressão. A configuração do interruptor do pressostato de baixa pressão é especificada pelo fabricante do compressor. Para compressores de pistão, o interruptor diferencial de pressostato MP55A é usado para parar os compressores se a pressão de óleo ficar muito baixa, o que pode resultar em lubrificação insuficiente do compressor e na sua quebra. O interruptor do diferencial de óleo desliga o compressor se após um período de tempo definido, de 0 a 120 segundos, ele não acumular pressão diferencial suficiente para lubrificação suficiente durante a sua inicialização. Um interruptor de nível baixo e alto em separador. Os vasos do lado de alta pressão e do lado de baixa pressão têm diferentes interruptores de nível de líquido. Os receptores de alta pressão só precisam ter uma chave de nível baixo, a LLS 4000 ou a KS38, para garantir o nível mínimo do refrigerante para alimentar os dispositivos de expansão. O visor de nível, a LLG, para monitoramento visual do nível líquido também pode ser instalado. No caso de baixas temperaturas, o LLG pode congelar fortemente e nesses casos é recomendado que o adaptador de mira
seja montado para garantir uma inspeção visual do líquido, apesar do acúmulo de gelo. Os vasos de baixa pressão normalmente têm interruptores de nível alto e baixo. O interruptor de nível baixo é instalado para garantir que haja pressão suficiente de refrigerante para evitar a cavitação das bombas. Um interruptor de nível alto é instalado para proteger os compressores contra líquido na linha de sucção. Separação de líquido suficiente. Observe que a conexão inferior do tubo vertical LLS 4000, AKS 38, AKS 4100 desce para evitar que o acúmulo de óleo no tubo vertical, o que pode resultar em medição de nível incorreto ou funcionamento incorreto dos transmissores e interruptores. Detecção de refrigerante. O equipamento de detecção de gás é geralmente usado em uma instalação fixa, com uma série de sensores localizado em áreas onde se espera que o refrigerante se acumule no caso de um vazamento de planta. Esses locais dependem do layout da sala de máquinas e espaços adjacentes, da configuração da planta e do refrigerante em questão. Quais gases precisam ser medidos e em quais quantidades? Qual princípio do sensor é mais adequado? Quantos sensores são necessários? Onde e como os sensores devem ser posicionados e calibrados? Quais limites de alarme são apropriados? Como as informações de alarme são processadas? Tecnologia do sensor. Com base no refrigerante na faixa de parte por milhão, a Danfoss seleciona os sensores apropriados para cada gás refrigerante e cada processo. Agora você fica com a tabela para ter uma verificação completa. A mesma também será disponibilizada para download em um link aqui na descrição do vídeo.